Jesus nos conceda a sua paz, sua luz espiritual. Estamos iniciando mais uma doutrinária no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. E neste momento, convidamos a todos que estejam acompanhando este trabalho para que juntos possamos entrar em sintonia com a mensagem espiritual de Jesus de Nazaré, para que tenhamos mais um momento de gratidão pela vida, de gratidão pela casa, ao Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que no mês passado completou 53 anos de trabalhos, de atividades espirituais, atendendo a todos aqueles que o procuram. Que possamos nesse instante, nós que conhecemos o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, entrarmos em pensamento ao salão doutrinário da casa, como se lá nós estivéssemos, para vibrarmos com as energias espirituais dos mentores e aqueles que estejam nos acompanhando possam também recolher-se em oração, quem não conhece a casa, pensar em Jesus. E vamos ouvir a melodia cantada pelo nosso irmão Glauco Andrade, que também está contribuindo com esse momento doutrinário, a quem solicitamos, como sempre, ajuda para a realização deste momento musical. Então, nesse instante, busquemos o recolhimento íntimo, orando a Jesus, pela humanidade inteira, pelos trabalhos espirituais que são desenvolvidos na Terra, com o objetivo da nossa iluminação espiritual. Um certo dia esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Me trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou o amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que o compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. É assim, renascer, morrer.
ele deixou. Não passou e vai sempre existir. Flores no lugar que pisou, e o caminho pra seguir. Agradecemos ao Glauco mais uma vez por essa ajuda. Agradecemos ao convite da casa para colaborar com o Momento Doutrinário, nesse instante em que estamos utilizando a tecnologia devido ao nosso afastamento social temporário. O tema que nos foi sugerido para este momento: Jesus e decisão. A história do mancebo rico. O mancebo rico é a história que está no Evangelho narrado por Marcos, Lucas e Mateus. E essa história nos conta do encontro de Jesus com esse jovem rico que o procura e trava o seguinte diálogo com o mestre: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem rico pergunta para Jesus: Quais mandamentos? Ele disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrará teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. E o mancebo rico respondeu: Mestre, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. E neste momento, o mancebo rico parou para refletir, para pensar profundamente sobre esse convite do vem e segue-me. E quem era esse mancebo rico que conversou com Jesus? O Evangelho não dá o nome deste jovem rico. Sabe-se que ele era um judeu de classe alta, um homem importante em sua sociedade. Ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus e queria saber como ele receberia a salvação, como encontrava a vida eterna em paz, de consciência, e por isso, encontrando o Mestre nas suas pregações, ele o questiona e tem como resposta essa que Jesus deixou. Já que segues os meus mandamentos, conheces os mandamentos da lei, vai, vende tudo o que tens, distribui com os pobres e depois vem e segue-me. Que convite! E a nossa irmã Amélia Rodrigues, espírito, através da psicografia de Divaldo Franco no livro Primícias do Reino, nos conta poeticamente esse encontro e o resultado desse diálogo entre Jesus e esse jovem rico. E ela nos diz assim, que ele sabia por intuição que um dia iria se defrontar com essa realidade. E a estava encontrando naquele momento. Diz a poetisa Amélia Rodrigues, descrevendo o ambiente suave, o ambiente natural em que se dera esse encontro do meigo Rabi da Galileia com o mancebo rico, um dos mais ricos da época.
Então, lá no livro Primícias do Reino, ela nos conta diálogos interessantes, encontros maravilhosos das criaturas com o Mestre de Nazaré. E para a noite de hoje, esse é especial. Com a resposta do Mestre, o apelo pairava em sua mente: que mais, Mestre? Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro do céu. Depois, vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava, qual perfume de nardo, o íntimo daquele jovem. E havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Então, a descrição poética do espírito Amélia Rodrigues, com o magnetismo inconfundível que exalava, emanava do Mestre de Nazaré a todos aqueles que dele se aproximavam. E o jovem mancebo, o jovem rico, o mancebo rico, melhor dizendo, sabia desse encontro, tinha essa necessidade. E ficou impregnado com esse magnetismo, ficou impressionado com esse magnetismo. O mancebo rico nos conta: tinha sede de paz. Ele possuía bens materiais, possuía leitos de madeiras preciosas, participava de banquetes especiais, cuidava do corpo com massagens e óleos dos mais caros da época. Usava tecidos de linhos para sua roupa. Suas roupas tinham arcas abarrotadas de gemas de ouro. Ele sentia-se infeliz apesar de possuir tudo isso, porque, na verdade, ele estava enganado. Ele pensava que possuía, mas essas coisas já o haviam possuído há tempos e ele não se dava conta. Que as coisas materiais podem ser utilizadas pelo espírito com sabedoria, mas sem apegar-se a elas. Então a vivenda dele era luxuosa, seus pertences eram valiosos, não lhes faltava nada de ordem material, mas ele tinha um vazio no coração. Por que esse vazio se estabeleceu? Porque ele tinha dúvidas entre o ter e o ser, e julgava até então que conseguir cada vez mais bens materiais iria lhe dar a felicidade tão procurada. Então, algumas reflexões para nós. O que temos e que precisamos encontrar com serenidade é esse equilíbrio entre o ter e o ser, para não acentuar a arrogância, a vaidade, a agressividades, que são ainda aspectos primitivos na defesa de tudo aquilo que nós temos, que geram às vezes pessoas infelizes, que não sabem administrar o que possui, permitindo que as coisas materiais passem a fazer parte essencial da vida de cada um de nós. Anulam o ser em detrimento do ter, ou seja, esquecendo muitas vezes quem somos, seres espirituais em processo de evolução, seres imortais, que estamos a caminho da perfeição na descoberta do reino de Deus dentro de nós mesmos. O dinheiro é uma aquisição muito válida para a sociedade, para quem o possui. Os bens materiais são apenas meios que podem contribuir com o crescimento espiritual de quem o possui e daqueles para os quais eles são direcionados. Mas são apenas meios, nunca um fim em si mesmo. Que o objetivo nosso é aperfeiçoarmos as potencialidades espirituais que possuímos, os bens que encontramos no plano material, porque deles necessitamos
permanecerão aqui, não são nossos, são empréstimos da misericórdia divina para que possamos administrar com sabedoria, com inteligência, desenvolvendo assim todo o nosso potencial. Vejamos, o mancebo rico, ele ignorava as nascentes da melancolia renitente que ele dissipava os sonhos e as esperanças sob grande amargura. Ele se sentia melancólico intimamente, mentalmente, mas não sabia de onde vinha essa melancolia. Ele buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Então, muitas vezes, quando o indivíduo deseja fugir da sua realidade, busca outras passageiras para substituir momentaneamente. Por isso que o Espírito Amélia Rodrigues nos diz que o mancebo sabia que em determinado momento ele iria se deparar com a outra realidade, a realidade espiritual, e recebe do grande mestre esse convite. Agora, pela primeira vez, ele se sentia arrebatado, porque quem o convidava era o ser mais evoluído que já esteve na face da Terra, o modelo e guia da humanidade, como nos apresentam os espíritos da codificação. A meiguice e a ordem daquela voz enunciada por aquele homem ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. O mancebo rico encontrava-se em verdadeiro abismo, porque possuía cada vez mais, mas não encontrava paz. Encontrava, assim, um vazio existencial. Não sabia com que fazer, com tantas fortunas que adquiria a cada momento, e a cada momento nas competições que ele participava, a oportunidade era de ter cada vez mais. Então, Jesus, com a sua meiguice, o seu amor, envolvia aquele ser em luz para clarear aqueles desalinhos espirituais em forma de abismo no íntimo do ser que ainda não tinha encontrado-se a si mesmo. Interiormente ele gritava: irei contigo, Senhor, mas, olha o condicional, mas, por enquanto, não posso. Hesitava sim, e a hora não comportava dúvidas. Era um momento de decisão. Mas ele estava entre as coisas materiais e a busca do reino, o convite que Jesus fazia: vem, segue-me, porque com certeza ele iria desempenhar uma tarefa tão importante na divulgação do reino, encontrando o primeiro dentro de si mesmo, em companhia do Mestre de Nazaré, Jesus. Então, momento de decisão para o mancebo rico. E aí começa um diálogo com ele mesmo. Não havia dado resposta ao Mestre de Nazaré ainda. E ele se perguntava: de onde eu o conheço? Procurando recordar-se com grande esforço mental. Porque ao vê-lo de longe ele tinha a impressão que já o conhecia, que era um reencontro que estava se dando com aquele amigo celeste, ou quem sabe com aquele celeste amigo que estava diante dele naquele momento. Os olhares se encontraram. Ele sentiu seu íntimo desnudado pelo olhar meigo e amoroso do Mestre. O coração em descontrole sob violenta pulsação. As emoções inusitadas vibravam no seu ser como jamais acontecera anteriormente. Lembramos da nossa irmã Joana de Ângeles, que nos diz em uma de suas obras que Jesus, quem o conheceu, quem o encontrou, nunca mais foi o mesmo, porque só a presença desse irmão maior modifica o íntimo do ser.
E naquele instante estava acontecendo com esse jovem rico, nesse encontro maravilhoso, a pulsação, a vontade de dizer: sigo contigo, Senhor, sim, mas ele tinha dúvida. Ele percebeu que aquele estranho sorriu para ele, como se o esperasse, como se o amasse, como se o aguardasse há muito tempo. Ele poderia até afirmar: ele me ama, pelo seu olhar, pela sua postura, por esse chamado sublime. Então, para o jovem rico, a decisão estava entre o sagrado e o profano. Estava entre a busca do reino de Deus dentro de si mesmo. Lembramos que quando os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, o Senhor nos fala do reino de Deus. Onde se encontra este reino? E Jesus diz: não aguarde, meus amigos, meus irmãos, que o reino venha por aparência. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. O tempo passa e ao longo desse tempo, hoje nós vamos compreendendo através do estudo da doutrina espírita que o reino de Deus será descoberto por todos nós através do desenvolvimento espiritual, do aperfeiçoamento das potencialidades divinas que fazem parte de cada um de nós como espíritos em processo de evolução. Então essa era a dúvida: continuar nas festas de Cesareia buscando títulos ou seguir aquele que representava o reino de Deus na Terra e representa para nós. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à equipe espiritual: qual o ser mais perfeito que já teve no solo da Terra? E eles respondem: vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. E nos convida a todos os instantes: vem e segue-me. E neste momento, esse jovem rico representa todos que estamos na Terra como espíritos encarnados em busca de algo. Permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. E o mestre lhe responde: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. E o jovem continua: aguardei muito essa ocasião, a chegada das competições, exercitei-me, eu comprei por uma fortuna cavalos maravilhosos que vieram de outros locais para competir e ganhar esta corrida. E com o ganho da corrida, ganhar mais tesouros para acumular no baú material. E o mestre diz a ele: renuncia e segue-me. A oportunidade é agora. É momento de decisão. E o jovem rico se pergunta mais uma vez: quem é este homem que assim me fala? Que poder ele tem para exercer sobre a minha vontade? Por qual sortilégio ele me domina? Eu gostaria de fugir ou deixar-me arrastar, mas estou confuso. Parado, meditando, refletindo diante do Messias que fazia esse convite para ele. E Amélia nos diz assim: o homem e o filho do homem se defrontavam naquele instante. Um espírito encarnado em processo de evolução, buscando ainda aperfeiçoar-se. E o filho do homem, como ele mesmo dizia, já perfeito, criado na mesma condição que todos nós, mas um ser perfeito, responsável,
pela humanidade do planeta Terra. Então, naquele momento, simboliza nós e Jesus diante das decisões que precisamos tomar para descobrir em nós também o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, na nossa consciência, porque eles responderam à equipe espiritual, aqueles espíritos que fazem parte da equipe espiritual que orienta Kardec, que a lei de Deus está escrita em nossa própria consciência. Através do desenvolvimento espiritual, das virtudes espirituais, todos nós vamos descobrir essas leis para vivenciá-las da melhor forma possível, porque os Espíritos nos dizem que são as leis naturais, que só elas nos bastam para sermos felizes e não ficar com o íntimo vazio, cheio de coisas materiais, mas sem saber qual é o objetivo da existência. E o diálogo continua entre o mancebo rico e o Mestre Jesus de Nazaré. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio, dá o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, casas, pois sei que estes se gastam facilmente com o tempo. E o mestre dizia para ele assim: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limites. E o mancebo rico dizia: que alto prêmio, que pesado tributo, pensou ele desanimado. Porque ele desanimou por causa do apego aos bens terrenos, aos bens materiais. Eu não consigo seguir-te agora. É um alto prêmio que esse ser me oferece, assim como oferece a todos nós, quando nos convida no Sermão da Montanha: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Apenas solicito o cumprimento da lei, o respeito à lei divina que rege todos os mundos e todos os seres. Então, o convite que eles vêm nos fazendo há tempos, e nós estamos começando a escutar esse chamado nos nossos momentos de reflexões, nos momentos em que apelamos, através da oração, através do trabalho, para esse mestre. Então, o mancebo continuava refletindo consigo mesmo e dizia: sou muito jovem e muitos confiam em mim. Israel vai lucrar com a minha vitória na grande corrida de bigas. Tenho as avenidas do poder a que me afervoro. Os bens eu poderia ofertar, sim. Porém, a minha juventude, os tesouros da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição. Seria necessário renunciar a tudo isso? Interrogava ele inquieto. Então ele sabia o que o estava prendendo a essa tomada de decisão, a ponto de estabelecer mentalmente esse diálogo de tudo que ele possuía. Então não só os bens materiais o prendiam, mas a vaidade, os caprichos que eram sustentados e mantidos, o nome de família, o poder, a tradição, na terra, que muitas vezes não levamos ao plano espiritual, porque para entrar no plano espiritual superior é preciso a chave da humildade e do desapego. E ele estava inquieto. Então, quando ele pergunta mais uma vez: seria necessário renunciar a tudo isso? O mestre responde: sim. Respondeu-lhe sem palavras, apenas com os olhos fulgurantes, e em silêncio aguardava a resposta. Porque ele convida
Ele nos convida, mas não impõe, respeitando a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. Mas o convite é de paz, o convite é de amor, é de felicidade. Como aguardou e continua aguardando a decisão de todos nós, nos inúmeros chamados que foram feitos. Lembremos do capítulo do Evangelho, que faz parte desse trabalho também. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Chamados não nos faltam, de todos os lados, de todos os momentos, de toda a ordem. E neste momento que nós estamos vivendo a pandemia no planeta Terra, estamos tendo chamados, reflexões, convites para despertarmos para os verdadeiros valores espirituais que nós todos possuímos. Estamos recolhidos, refletindo, buscando entender, compreender, dentro das obras que nos esclarecem, o momento da Terra. Expiações e prova. Eis a categoria moral do planeta Terra. As provas necessárias para aferir valores espirituais e as expiações como depurações necessárias para renascer um novo ser. O homem velho dá lugar ao homem novo, o homem de um novo século, o espírito imortal se renovando através dos convites do orientador espiritual que educa por excelência todas as criaturas do planeta Terra. Estamos nós aqui. Chega o momento da tomada de decisão do mancebo rico. Subitamente ele lembrou que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana que viria e queria começar na cidade as corridas, de onde vinham povos de todas as localidades para fazerem parte desta grande festa. E aí, neste momento, ele toma uma decisão. Olhou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me, se me amas. E saiu quase a correr. Assim relata o espírito Amélia Rodrigues. Lembrou da corrida, dos preparativos, dos exercícios que tinha feito. Lembrou dos cavalos que foram comprados com o dinheiro, com a fortuna que possuía, os melhores da localidade, para assumir esse compromisso de vencer. Vencer e ganhar cada vez mais. E respondeu ao mestre: não posso seguir-te agora, mas perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. E Jesus, o mestre, naquele momento, ficou em reflexão. Sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. Mas ele continuava manso e humilde de coração, aguardando o momento da decisão de cada um de nós. E aí nós lembramos do festim de núpcias que ele narra no Evangelho e que os discípulos anotaram. Que o pai, o rei, resolveu fazer o festim às núpcias de seu filho e mandou chamar os convidados. Mas os convidados disseram: não posso atender a esse chamado porque tenho que cuidar da minha casa do campo, cuidar dos meus negócios, todos eles negócios de ordem material. E desprezaram o convite e desprezaram os convidados. Até que em determinado momento o rei mandou o próprio filho convidar, porque o filho
tem autoridade moral, espiritual, para convidar esse banquete que foi desprezado há muito tempo pela humanidade. A festa de núpcias, o casamento do filho do rei com a humanidade na Terra, a humanidade planetária. Então, naquele momento também, quantos aceitaram o convite, quantos não aceitaram? E o mestre se colocava nessa posição de reflexão, de sofrimento íntimo, toda vez que alguém desistia do convite amoroso e sublime que é feito à humanidade em todos os tempos. E nesta reflexão, os discípulos chegaram e encontraram o mestre assim, e perguntaram mais uma vez: que houve, mestre? E ele disse: meus filhos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, descobrir o reino de Deus em si mesmo. Lógico que nem todos os ricos, mas os ricos que tomaram as coisas materiais como eternas para fazer a sua própria felicidade. Os ricos que deixaram-se possuir por elas, como esse jovem rico, judeu, que estava disputando mais uma vez as honrarias materiais. Jesus, com certeza, não considerava a riqueza nem o ouro como maldição. Caso contrário, ele não diria ao mancebo rico que fosse, distribuísse, vendesse e depois desse aos pobres, porque ele sabia que os pobres também precisavam das coisas materiais para a sua manutenção. A riqueza individual, a riqueza familiar é uma forma de acumulação com vistas ao futuro da coletividade, à manutenção da vida, às necessidades materiais. Todos nós sabemos, estamos no plano material e o Pai nos concede as necessidades serem supridas materialmente, mas que não deixemos nos apegar, por menores que sejam as nossas posses, que muitas vezes não são somente as coisas materiais que possuímos e que julgamos ter como orgulho, a vaidade, o egoísmo. E todas essas coisas nos prendem e não deixam que assumamos compromisso e convite. Nós temos aqui o codificador Allan Kardec, que examinou suficientemente esse problema e deixou evidente o papel social da riqueza. Mas justamente por isso, ela se torna, como dizem constantemente os espíritos, uma das provas mais perigosas para aqueles que ainda não desenvolveram suas capacidades como espírito encarnado. E lá nesse capítulo, no Evangelho, Kardec nos mostra a utilidade providencial da fortuna. A fortuna foi dada aos homens na Terra pela providência divina, para que essa fortuna possa ser utilizada com sabedoria, com inteligência, não só em benefício próprio, mas em benefício da humanidade, para que haja evolução na tecnologia, na ciência, na alimentação, na manutenção dos corpos materiais que são utilizados, nos medicamentos. E essa fortuna está sendo gerenciada por aquele que a possui, como uma grande missão na Terra. Perigosa, assim também como a pobreza, como a falta, dizem os espíritos, que uns pensam em tudo comprar, e outros as lamentações, as queixas quando não possuem. Mas a misericórdia divina sempre provê. Então o tempo passava. Uma semana depois, após esse diálogo entre o moço rico e o mestre por excelência, Jesus de Nazaré, a cidade de Cesareia era a capital do ócio e do prazer, a capital da festa, ao som alegre
As fanfarras começavam as festas públicas. As competições estavam a começar. Chegavam pessoas ricas de todos os pontos para fazerem suas apostas. Judeus, romanos, todos deixavam sobre a mesa das apostas pesadas fortunas dos cavalos e dos cavaleiros que estavam a disputar essa grande corrida naquele momento, a corrida do ouro. Então, uma semana depois, após o diálogo, as corridas começaram. Arena lotada. O povo ovacionava aqueles pelos quais eles haviam apostados. E o jovem rico estava entre eles, um dos mais preferidos para trazer louros e famas para a cidade. E a corrida começou, os cavalos foram açoitados e numa velocidade incrível, numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O mancebo rico sente as entranhas abertas naquele grande acidente. Então, naquele momento, quando o mais preferido pelo povo nesta corrida estava ensanguentado, pisoteados pelas patas dos animais, houve silêncio nos gritos na concha acústica, e ele, naquele silêncio, tem a impressão de escutar e ver diante de si aquele homem de olhos suaves, de mansidão, humildade, de amor, e escuta mais uma vez a frase: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. E o Espírito Amélia Rodrigues nos conta que 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada em lágrimas, suor e sangue, o jovem rico dá a impressão que sorria naquele instante. Sorria a ser envolvido pelos braços amorosos do Mestre e a ouvir na acústica da própria alma: o reino de Deus para ti começa agora. O momento é agora. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue-me. Era o momento da decisão. Então, Jesus e decisão. Entre o reino de Deus e o reino de César. Lembramos que os fariseus da época o procuraram, já trazendo como uma questão política o pagar tributos a César. Mestre, é lícito pagar tributo a César? E ele pede: dá-me essa moeda. De quem é a esfinge que está aqui no verso? E eles disseram: de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César, o administrador, as coisas materiais, a contribuição, para que a administração seja proveitosa. E a Deus, a tarefa, a missão, o trabalho de desenvolver o potencial espiritual que todos nós trazemos inscrito na consciência. Então, o reino de Deus está dentro. O reino de César é a busca fora das coisas materiais, como fazia o jovem naquele momento. E mais adiante, neste capítulo, ele diz: não podemos servir a Deus e a Mamon, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de se apegar-se a um e esquecer do outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque neste momento que estamos vivenciando do planeta Terra, com a contaminação do vírus, as criaturas que assim o passam, não tem referências de que não foram contaminados quem tem mais dinheiro e quem tem menos. Todos neste momento estamos sendo chamados a refletir o nosso papel diante da humanidade, diante da sociedade.
o desapego aos bens terrenos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo o convite de um espírito desencarnado que traz a psicografia nos convidando a refletir a esse apego que não faz bem, porque nós somos seres livres das coisas materiais, utilizando corpos materiais para que possamos ascender na escala evolutiva, mas que as posses não irão conosco. Capítulo 2 do Evangelho, a Rainha de França nos fala: Espírito, rainha eu fui entre os homens e pensei chegar rainha no plano espiritual, no reino de céus, mas por engano tive que deixar aqui todas as minhas honrarias e por vezes tive agora que solicitar aqueles que eram os meus empregados, porque estavam em condições bem maiores e melhores que a minha espiritualmente. Então ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará mais o outro. Então, o jovem rico simboliza as riquezas que estão na terra, os apegados ainda na terra, que ainda não ouvimos o chamado de Jesus de Nazaré. Mas nós já estamos refletindo, orando nesses dias difíceis, mas que vai passar. Confiança, fé em Deus e o convite de Jesus: vem e segue-me, para descobrir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Muita paz para todos nós, para a humanidade inteira, agradecendo o convite da casa mais uma vez para colaborar no momento doutrinário. E mais uma vez nós vamos ouvir o nosso irmão Glauco, trazendo a sua melodia suave, como sempre, a quem agradecemos. Recolhamos-nos e ouçamos mais uma vez essa melodia para encerrarmos o nosso momento doutrinário. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e essa luz me conduz pelos caminhos da paz. Mostra por onde deverei andar. Dentro de mim, Jesus Cristo é o sol, que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar. Minha luz é Jesus, e essa luz me conduz pelos caminhos da paz. Existe o amor que me faz entender, lutar por Deus.
acendeu e aqueceu pra valer meu coração. Minha luz é Jesus, e essa luz me conduz pelos caminhos da paz. Lalaiá, 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 lalaiá. Obrigado.